Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 11 de dezembro, nós estamos com o Alimento Diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino, esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 6, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós nessa palavra durante a semana que a gente precisa perceber, né, que o reino é dos céus. A gente não deve ficar, como a maioria dos cristãos pensam, aguardando um dia ir para o céu. Mas não, a gente precisa trazer a realidade do rei do reino dos céus. O Senhor, Ele é o nosso rei, Ele quer governar sobre nós, Ele quer trazer para nós um governo celestial. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós, que esse reino já está dentro de nós. Cristo já veio para trazer para nós essa realidade. Ele veio como rei do reino dos céus. Ele foi ungido para essa missão, trazer para nós o evangelho do reino. E isso precisa mudar a nossa percepção, mudar a nossa vida. No dia de hoje a gente vai ver que João Batista foi enviado por Deus para ser o precursor, para anunciar a vinda do Senhor. Mas depois alguma coisa aconteceu, seu coração mudou, ó Senhor Jesus, e ele passou a concorrer com o Senhor. A gente precisa estar atento, porque a gente pode começar muito bem ajudando o Senhor e depois a gente acabar nos tornando um problema, ó Senhor Jesus, para o mover do Senhor, para o ministério do Senhor. Por isso a gente precisa realmente ficar atento. João Batista, ele era muito bom no discurso, mas na hora de viver a realidade, Senhor Jesus, aquilo que Deus queria fazer se tornou um tropeço para ele. Por isso o Senhor mostrou, olha, não dá para colocar aquilo que é novo misturado com aquilo que é velho, porque o novo rompe o que é velho. Por isso o Senhor está mostrando para nós, olha, a gente precisa viver em novidade de vida, em novidade de espírito, não na caducidade da letra. A gente precisa realmente seguir o Senhor de perto, senão a gente acaba se tornando o velho Senhor Jesus, e querer encaixar uma coisa na outra não dá. A gente precisa realmente viver com a novidade que vem do Espírito. Vamos exercitar o Espírito e seguir o Senhor de perto, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 9, versículo 14, ó Senhor Jesus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam, ó Senhor Jesus? João capítulo 3, versículos 24 e 25. Ó Senhor Jesus. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. João capítulo 3, versículo 30. Ó Senhor Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já oramos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O ministério de João Batista versus o ministério de Cristo. Ó Senhor Jesus. Conforme visto ontem, Jesus veio até João Batista no Rio Jordão para ser batizado e assim cumprir a justiça de Deus. Na ocasião, João reconheceu que ele é que deveria ser batizado por Jesus. Contudo, não há registro nas Escrituras desse acontecimento. Ele veio como o precursor do Senhor e o introduziu como rei, mas não o seguiu, pois tinham seus próprios discípulos. Ó Senhor Jesus. Jesus estava com seus discípulos na Judéia e ali batizava as pessoas. E João Batista estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Nessa ocasião, os discípulos de João foram ter com ele e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Ó Senhor Jesus. Nessa passagem das Escrituras, pode-se perceber que Jesus já tinha seus discípulos e estava batizando, o que era totalmente legal, visto que ele fora ungido para a missão de pregar o Evangelho do Reino. Jesus iniciara seu ministério e, sabedor disso, João Batista deveria sair de cena.
Ele teve a oportunidade de seguir o Senhor, todavia não o fez, mas preferiu continuar na liderança de seu discipulado, concorrendo com o ministério de Jesus, pois ainda não tinha sido encarcerado. Isso soa como uma advertência, posto que não faz sentido alguém concorrer com o Senhor, ó Senhor Jesus. Prosseguindo no Evangelho de João, quando os discípulos de João Batista o informaram de que Jesus estava batizando, ele respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Convém que ele cresça e eu diminua. Vemos aqui que João reconhecia que o ministério de Jesus havia de crescer e o seu terminar. Mas, como esse reconhecimento ficou apenas no âmbito do discurso, ele foi tirado de cena por atrapalhar o ministério do Senhor Jesus. Devemos ser cuidadosos em não ser um problema para o avanço do mover do Senhor, ó Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, vemos que os discípulos de João vieram questionar Jesus acerca do jejum que eles e os fariseus faziam, mas os discípulos de Jesus não praticavam. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ó Senhor Jesus. Jesus queria que compreendesse que se iniciara uma nova era, e para vivê-la precisavam de uma mudança de mente. Temos de nos arrepender, porque não há como viver a nova aliança estando ainda dentro da velha. A nova aliança é esse pano novo, e a velha aliança é a veste velha. Esse remendo de pano novo tem força, e se costurado num pano velho, essa força vai encolhendo o tecido, rasgando ainda mais o tecido velho. Jesus estava mostrando a necessidade de estarmos na nova dispensação de Deus, na nova aliança. Ó Senhor Jesus. No versículo seguinte, o Senhor continua: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo tem um poder efervescente e fermenta dentro dos odres, que sendo velhos arrebentam. O odre velho é a velha aliança, a tradição dos fariseus, e esse odre novo é o Novo Testamento, a nova aliança, a nova criação. Nós somos o vinho novo, pois estamos inseridos no Novo Testamento, na nova criação gerada por Cristo. Aleluia, ó Senhor Jesus. Voltando ao assunto da pessoa de João Batista, ele deu vários testemunhos a respeito de Cristo, e alguns de seus discípulos, ouvindo, deixaram-no e seguiram Jesus. Contudo, apesar de testemunhar que Jesus era o Cristo, o noivo, o Cordeiro de Deus e o Rei do reino dos céus, reiteramos que João Batista não o seguiu. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que Jesus queria dizer quando disse aos discípulos de João que não se põe vinho novo em odres velhos? Ó Senhor Jesus. O Senhor estava mostrando aqui, eles precisavam de uma mudança de mente, uma mudança de dispensação, uma mudança de aliança. Ó Senhor Jesus. O povo de Deus serviu na velha aliança, isso foi muito bom. Ó Senhor Jesus, mas acontece que Deus queria introduzir algo novo. Não era algo religioso, era algo novo, era a vontade de Deus. Eles não perceberam isso. Olha, a velha aliança era uma aliança de Deus. E Deus mesmo falou, durante toda a Escritura, que um dia viria o Cristo. E Deus faria algo novo. Senhor Jesus. Deus ia transferir o povo das coisas terrenas para as coisas celestiais. Mas o povo não entendeu, eles estavam acostumados. Ó Senhor Jesus. Estava acostumado com aquelas coisas velhas, muito confortável, tudo muito bom. Ó Senhor Jesus. Mas não era a vontade de Deus. O Senhor estava mostrando, olha, eu vou fazer algo novo. E vocês têm que estar numa nova vida agora, tem que deixar o que é velho. Ó Senhor Jesus. Mas eles não quiseram, ficaram ali naquilo que é velho. João Batista veio, começou a introduzir algo novo, mostrou, mas o próprio João Batista ficou preso. Ó Senhor Jesus, naquilo que era para ser uma libertação. Ó Senhor Jesus. Ele se acostumou com o cargo de mestre, ter seus discípulos, fazer o que sua vontade, falar o que queria. Ó Senhor Jesus. E não conseguiu o Senhor. Isso é uma advertência para nós. A gente não pode se acostumar. Já vivo assim, já aprendi isso aqui na Bíblia e tal.
Não, o que eu aprendi foi algo que o Senhor falou comigo. E agora eu preciso continuar ouvindo o Senhor. Não posso me acomodar. A gente precisa realmente reagir ao falar de Deus. Um dia o Senhor mudou a nossa vida, mas agora a gente tem que perceber que Deus ele quer continuar mudando. Ele quer continuar nos transformando até chegar no padrão que Ele deseja. Não no que eu desejo, não no que eu vejo, mas naquilo que Ele precisa. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: buscar viver a realidade, não ficar no discurso. Ó Senhor Jesus. João Batista veio preparar, ele conseguiu preparar, mas depois ele mesmo não percebeu que, olha, ele preparou para algo. Era o ministério de Cristo e agora ele deveria largar tudo e seguir esse ministério. Agora não era mais para ele ser mestre, era para ele ser discípulo, mas ele não conseguiu entender. Ele falou muito bem, entendeu muito bem, passou muito bem, mas depois, na hora de praticar, na hora de transformar aquilo num viver, ele falhou. E a gente também pode fazer a mesma coisa. A gente pode entender muito bem uma coisa, mas na hora de dar um passo, ó Senhor Jesus, a gente acabar se perdendo. A gente precisa realmente reagir diante do Senhor e sempre buscar a sua presença. Esse é o Evangelho do Reino. É Deus mostrando para nós algo. E a gente precisa perceber e viver. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E é aí que está, a questão, A gente pode se acostumar. O povo lá no Velho Testamento se acostumou. Vai para o templo, sacrifica, olha, tem as 3 festas anuais, faz isso, faz aquilo. Ó Senhor Jesus, está muito bom. Agora eu vou continuar com a minha vida. E não é por aí. O Senhor não veio mostrando para nós uma nova realidade para a gente ficar vivendo, ficar vivendo outras coisas. O povo se acostumou, se espalhou pela terra. Ó Senhor Jesus, cada um tinha sua cultura, cada um tinha suas coisas, mas não é por aí. Deus ele nos chamou para ser o seu povo, e tudo começou pela fé. Deus chamou Abraão, depois de Abraão veio Isaac, depois veio Jacó, aí começou as 12 tribos e tal. Deus foi lá, chamou o povo estava no Egito, chamou, botou em Canaã, e aí a gente vê, o povo vai vivendo, vai misturando, vai acontecendo um monte de coisa. Senhor Jesus, Deus possibilitou o tabernáculo, depois veio o templo, aconteceu muita coisa, o povo foi cativo, o templo foi destruído, foi reconstruído, agora estava no meio do Império Romano e o povo foi conquistado. Senhor Jesus, por quê? Porque não obedeceu. Era para ser o povo de Deus. Moisés, quando tirou o povo do Egito, logo percebeu: Senhor, o que nós temos de diferente dos outros povos é o fato de Deus andar conosco. Os outros povos tinham palácios, terras, muita coisa. O povo de Deus não tinha nada, mas o povo de Deus tinha Deus. Os outros povos tinham falsos deuses, mas o povo de Deus tinha um Deus verdadeiro. Mas depois começaram a substituir esse Deus por outras coisas. E hoje também conosco pode acontecer a mesma coisa. Tudo isso aqui é uma advertência para nós. O ser humano tem a tendência de sempre cair no mesmo erro. O ser humano ouve a história, aprende, ou pelo menos parece que aprendeu, e depois volta a cair no mesmo erro, no mesmo buraco, tudo de novo. Ó Senhor Jesus, a gente precisa despertar. Isso está mostrando para nós. O povo já caiu tantas vezes, ficou registrado nas escrituras, tudo isso para nós, para a gente aprender a viver no Espírito. Depois começou a era da igreja, e parece, bom, agora começou a era da igreja, agora é algo diferente. Agora a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Ó Senhor Jesus, mas o povo tudo errou, tudo novamente. E agora nós estamos na era do Novo Testamento, a gente já começou uma nova dispensação. Senhor Jesus, Deus começou a restaurar a sua igreja. A gente vê, poxa, lá atrás, Constantino começou ali a vir restaurando todas as coisas, muitas verdades foram trazidas à tona e depois o povo se tornou religioso novamente. Ó Senhor Jesus, então o povo está sempre avança um pouquinho, se acostuma, não, aqui tá bom, não precisa mais nada. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai lá, levanta alguém que tem coração, busca o Senhor, depois volta a mornidão de novo. Mas o Senhor está mostrando para nós que nós somos a última geração. Nós estamos aqui como os trabalhadores da última hora. A gente não pode se acomodar. A gente não pode cair no engano, como mostrou para nós aqui. É um erro. Senhor Jesus, não faz sentido concorrer com o Senhor. Deus vem, te dá uma palavra, te dá uma direção, e depois, ao invés de andar junto com o Senhor, você passa a disputar coisas. João Batista veio, anunciou o Senhor, mostrou, alguns despertaram, passaram a seguir o Senhor, mas ele mesmo não seguiu. O Senhor vinha para ele, mas ele não aceitava o caminho do Senhor.
Ó Senhor Jesus, e acabou, né, depois a gente vai ver mais no dia de amanhã, eu vou falar aqui, João Batista começou, foi o primeiro a pregar, arrependei-vos, está próximo o reino. Depois Jesus veio, pregou, depois os discípulos vieram. Mas a gente vê que Jesus só começou a pregar, arrependei-vos porque está próximo o reino, depois que João Batista foi preso. Senhor Jesus, senão ele não ia ficar ali brigando, discutindo. Senhor Jesus, o Senhor ele tem uma missão. João Batista no início estava claro, mas depois se perdeu. Isso é uma advertência para nós. A gente pode ter começado muito bem, a gente creu no Senhor, viu a Bíblia, ouviu falar de Deus, começamos a seguir o Senhor, mas e depois? Começou a se acostumar, né? Usos e costumes, tem essa doutrina, tem aquilo ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó Senhor Jesus, e a gente vai se perdendo com o tempo. Então a gente não pode ficar concorrendo com o Senhor. A gente precisa seguir o Senhor, porque senão o nosso conhecimento se torna uma barreira. Deus nos dá conhecimento bíblico, Deus nos dá maneira de conduzir os irmãos e tal, e depois a gente pode ficar ali, olha, agora eu estou bem, estou conduzindo os irmãos, estou na frente, estou recebendo aquilo. Não é isso. A gente precisa realmente seguir o Senhor. O inimigo quer nos distrair com coisas. Não é fazer coisas para Deus, não é ter coisas de Deus, mas é realmente ter o próprio Deus. É isso que a gente precisa realmente perceber. Jesus, ele era o Cristo. Deus o ungiu para uma missão, ele tinha para fazer aquilo aqui na terra. Senhor Jesus, João Batista ele introduziu, né, o rei do reino dos céus, já era para se tornar uma realidade. Jesus veio, cumpriu toda a justiça, e era para ele ter percebido. Peraí, Jesus ele veio como homem, ele é o próprio Deus, eu tenho clareza a respeito disso. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele mostrou tudo. Senhor Jesus, e se ele precisou passar pelo batismo, eu também preciso. Então João ele reconheceu, mas depois não deu esse passo. Senhor Jesus, ele não foi batizado, não seguiu os discípulos, não seguiu o Senhor, porque ele tinha seus próprios discípulos, né? Isso acaba subindo na cabeça do homem. O homem ganha uma plaquinha, né? Ganha um título e logo já acha que é alguma coisa. A gente não pode seguir por esse caminho. A gente precisa perceber que a gente é simplesmente servo do Senhor. Ele sabia, ele era o precursor. Ele mesmo foi questionado várias vezes, você é o Cristo? Ele falava, olha, eu não sou o Cristo. Vai vir outro e será o Cristo. Eu estou aqui para anunciar. Eu sou o precursor. Eu vim aqui, né, para endireitar os caminhos. Né? Eu sou a voz do que clama no deserto, que a Escritura mostra. E no início ele estava bem claro. Mas depois veio o Cristo. E faltou para ele sabedoria para abandonar o caminho e seguir o Senhor. Deixar de ser mestre e se tornar discípulo. E é isso que às vezes a gente encontra essa dificuldade como homem. Como a gente vê já durante a semana. Né? Tem os dois animais orgulhosos dentro de nós. Né? Tem o bonzinho e o malvado. Não tem que brincar nem com um nem com o outro. Nem com o bom nem com o mal. O mal talvez a gente olha, mas a gente às vezes não percebe um pequeno aspecto do mal. É o desprezo. Ele é rei sobre todos os animais orgulhosos. Às vezes a gente tem dificuldade de seguir, de estar sempre seguindo, sempre obedecendo. A gente, não, eu tenho uma boa ideia, eu também sei liderar, eu também sei fazer isso, também sei fazer aquilo. Eu também entendo o caminho de Deus. A gente vê, né, os irmãos já deram para a gente tantos exemplos. A gente vê, por exemplo, Miriam e Arão. Né? Eram irmãos mais velhos de Moisés era o mais novo. Mas Moisés é que tinha a direção de Deus. Mas também eles conversavam, tinha comunhão, entenderam a palavra de Deus. E Deus os usava também para poder falar com o povo e tal. Estavam ali ajudando Moisés, mas quem tinha a visão central era Moisés. Mas um dia eles se orgulharam. Por acaso Deus fala somente por Moisés, também não tem falado por meio de nós? Ó Senhor Jesus, o próprio Deus teve que interferir. Olha, se eu quero falar com alguém, eu uso sonho, uso visões, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo boca a boca, face a face. Né? Ele vê a forma do Senhor. Então é isso que a gente tem que perceber. Embora a gente possa ter comunhão com o Senhor, ter direção do Senhor para a nossa vida, é diferente de ter uma direção para a igreja. É isso que às vezes muitos cristãos não percebem. Eu tenho comunhão com o Senhor todos os dias, oro, leio a Bíblia, Senhor Jesus, mas é direção para a minha vida. Agora, quando eu vou dar direção para outros irmãos, né, direção, como eu sempre dou os exemplos, quando eu vou dar alguma direção de Deus aqui no canal, Senhor Jesus, aí já é outra situação. Então eu não posso falar o que eu quero, na hora que eu quero, do meu jeito.
Tem coisas que o Senhor me mostra na palavra, e eu penso, poxa, isso aqui eu vou compartilhar, isso aqui vai ser bom e tal, e chega na hora o Senhor muda tudo. Por quê? Porque não é a minha vontade. Existe aquilo que Deus fala para mim, e existe aquilo que Deus quer falar através de mim. Então, existe a direção para mim como pessoa, e existe a direção que eu preciso dar como servo de Deus. E é isso que ele percebe, a gente está aqui apenas para servir. A gente não pode achar que sabe mais que os outros. A gente precisa de discernimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso o Senhor tem nos dado o caminho, né, de invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito, para a gente sempre reconhecer o caminho do Senhor. O Senhor foi ungido para ser o Cristo. Nós somos o corpo. Ele é o cabeça. Eu sozinho não sou corpo. Eu sozinho sou membro. Eu preciso de outros irmãos para fazer aquilo que é a vontade do corpo. Eu individualmente eu tenho que andar no Espírito. Mas na hora de realizar a obra de Deus, tem que realizar como corpo. Não é mais algo individual. Por isso a gente não tem nada do que se orgulhar. Se algo está sendo realizado, é o Senhor realizando, é o Senhor confirmando. Ó Senhor Jesus, não tem sentido concorrer com o Senhor. Por isso estamos dando essa advertência, uma advertência espiritual. Eu preciso seguir o Senhor. João Batista, ele preferiu continuar do jeito que estava. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor mostrou, olha, tem que ter um cuidado para não ser um problema para o Senhor. Não ser só discurso, só boca para fora, falar para outros. Como já compartilhei várias vezes aqui, né? Paulo expressou essa preocupação e essa também é minha preocupação. Paulo falou, olha, eu não quero que eu venha, né, a aperfeiçoar a muitos, ajudar a muitos, mas eu mesmo ser desqualificado. Então eu posso falar uma palavra, levar muitos na presença de Deus, mas eu mesmo não viver, não praticar. Então a gente precisa realmente estar atento, não pode concorrer com o Senhor. No final, o que aconteceu com o João? Teve que ser encarcerado, porque senão não ia parar. Ia ficar o resto da vida ali, né? Senhor Jesus, concorrendo com o Senhor. Não, esses aqui são os meus discípulos, porque elas são do Senhor. Pois se ele sabia que era o caminho, tinha que seguir o Senhor, por que não fez? Porque essa dificuldade do ser humano, ouvir e praticar. Ó Senhor Jesus, ele veio libertar o povo da velha aliança, introduzir na nova, mas ele mesmo ficou preso ali no caminho do meio. Não, um caminho mais ou menos já está bom. Talvez a gente também possa ficar preso nisso. Olha, antes eu estava no mundo, eu não conhecia Deus, agora eu conheço, e aí eu posso ficar no meio do caminho. Não, já mudei de vida, já sou cristão agora, já estou na igreja. Senhor Jesus, não, eu tenho que conhecer mais a Deus. Deus não pode ser um assunto a ser falado. O Senhor está aqui para a gente viver na sua presença. O intuito da palavra é justamente isso, nos libertar, Senhor Jesus, nos iluminar, né? Talvez eu tenha dificuldade de ser iluminado pela palavra, então o Senhor tem que usar outro para trazer mais luz, para isso que serve a comunhão da igreja, né? João Batista ficou muito bonito no discurso ali, mas na hora de seguir, ele não conseguiu seguir a realidade que o Senhor estava introduzindo. Então a gente precisa realmente seguir Cristo não como um assunto, mas como a nossa realidade. Ó Senhor Jesus, não ficar levando um discipulado, né? João Batista tinha um discipulado que antes ele apresentou para os discípulos, olha, esse aqui é o Senhor, ele é o Cristo. É ele, é por causa dele que eu estou aqui. Mas depois, né, esses mesmos discípulos começaram a questionar o Senhor. O próprio João Batista começou a questionar o Senhor depois. Ó Senhor Jesus. Então, ao invés de a gente ficar vivendo cheio de questionamentos, a gente precisa viver cheio da realidade. É uma nova era, precisa de uma mudança de mente para a gente poder viver aquilo que é novo, né? Não dá para misturar novo e velho, né? O pano novo ele tem uma elasticidade. Ó Senhor Jesus, depois ele vai perdendo essa elasticidade. Aí você coloca ele num pano velho, né? Ele está cheio de elasticidade, ele puxa, mas o velho já não tem, não aguenta. Ele não aguenta mais esticar o mesmo que antes, né? Por isso que às vezes a gente vai usando a camisa, já está meio velha, ela vai ficando meio frouxa, né? Meio larga, ela não encolhe novamente. Por isso que a gente acha às vezes tão confortável, né? Porque ela já cedeu. Mas o Senhor está mostrando para nós que o que é novo tem uma força. O vinho novo tem uma efervescência, né? O vinho velho você botou no odre velho, o odre velho já se expandiu, tudo que tinha para expandir, já está lá acomodado. Aí você bota vinho novo ali, aí você fecha, aí ele vai começar a efervescer, vai começar a gerar gás, começar a expandir, e o odre velho já não aguenta mais, e não tem mais a mesma elasticidade. Por isso você falou, vinho novo, põe no odre novo, porque o odre novo ele vai
quando expandir, der um gás, ele vai junto. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa acompanhar o Senhor, acompanhar o movimento do Senhor. Se o Senhor quer dar mais um gás, né, a gente tem que expandir. Né? Senhor, a camisa nova, né, você ganhou um pezinho, né, ganhou uma barriguinha, ela vai ceder junto à velha, não aguenta mais, vai rasgar. Se fizer um movimento brusco, vai rasgar tudo. E a gente precisa acompanhar o mover do Senhor, a velocidade do Senhor, ter discernimento. João Batista deu tantos testemunhos a respeito do Senhor. Ele era o Cristo, o noivo, o Cordeiro, o Rei. Mas depois de falar tanto desse Senhor, não seguiu o Senhor. Então a gente precisa perceber, olha, eu estou aqui, estou tocando na palavra, estou ouvindo o Senhor, estou falando a respeito do Senhor, mas eu tenho que seguir esse Senhor. Eu tenho que viver diante dele. A palavra, o primeiro a ser iluminado pela palavra sou eu. A boca mais próxima o ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio ouvido. Então o Senhor, ele quer falar conosco através de nós, para que a gente possa ouvi-lo e segui-lo de perto. Não vamos nos perder no meio do caminho. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.